Sabia que você pode estar destruindo a vida do seu filho sem nem estar se dando conta disso? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é alienação parental e vou te ensinar 5 dicas de como não deixar isso acontecer dentro da sua casa. Assista esse vídeo até o final, pois a última dica é uma sacada contra a alienação parental que vai te surpreender. Vamos lá? Tudo bem? Eu sou a Jo, sou psicóloga materno-infantil. Trouxe esse tema de alienação parental para que você entenda detalhadamente como é. Antes de começar a falar a respeito dele, já vou te pedindo, curta esse vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos. Estou aqui trazendo conteúdos continuamente sobre família, sobre cuidados maternos e muitos outros temas. Então, curta e se inscreva para poder você continuar recebendo os próximos vídeos. Então, o que é alienação parental? A alienação parental é quando um genitor faz campanhas de desqualificação do outro genitor. Ou seja, quando o pai ou a mãe ou um outro responsável pela criança acaba denigrindo ali a imagem do outro genitor para que a criança se confunda, para que ela acredite que a pessoa aquele outro responsável não é uma boa pessoa, não é uma pessoa agradável, não está a fim de auxiliá-la nas necessidades básicas, de estar junto com ela e muito menos de estar ali distribuindo afeto como ela imaginava que isso aconteceria. Isso é muito comum de ocorrer, inclusive, quando os pais estão separados. A criança fica boa parte dos dias com um genitor e quando ela fica com o outro, há mudanças de regras, há mudanças de estrutura, de como funciona ali a questão de educação, a questão de regras e valores. A criança não vai entender direito como que isso funciona se esses pais não fazem combinados, mas eu já vou entrar nesse mérito. Antes disso, eu quero deixar bem claro que tudo que eu faço para que a criança não tenha aquele acesso qualificado do outro, se eu falo mal para a criança do outro genitor, por exemplo, isso já é configurado aí como alienação parental também. Além da omissão das informações da criança, quando nós acabamos dificultando a autoridade parental, isso também é configurado como alienação parental. Vou dar um exemplo clássico disso. A criança está comigo no decorrer da semana e eu sou a mãe, sou a genitora. E no fim de semana ela vai ficar com o pai. A criança aprontou algumas coisas e eu deixei ela sem o celular, sem o acesso ali ao celular por um período de tempo. Quando eu envio a criança para o pai, eu explico, olha, ela tá sem o celular porque ela acabou aprontando e eu vou deixar ela uns dias sem o celular. Se quando chega lá, acontece o contrário, o pai fala assim, não, pode ficar com o celular, não precisa nem dizer nada contra a minha pessoa, mas só o fato de falar assim, não, vai e fica com o celular, ele está anulando a autoridade. E nós falamos muito disso em relação aos casais que são separados, porque é onde mais acontece, é um clássico de alienação parental. Só que entenda que a alienação parental também pode acontecer com casais casados. Isso acontece muito quando esses casais já têm conflitos entre si. Eles são pessoas que brigam, no geral não tem uma comunicação muito boa e a criança fica ali no meio do fogo cruzado. Isso acontece muito quando a família já é um pouco disfuncional e tem que tomar muito cuidado, porque a criança acaba, infelizmente, tomando partido de um dos dois e isso é muito prejudicial para a criança porque o papel dela não é esse. Mas eu já vou te dar dicas para você não deixar que isso aconteça. E eu não poderia deixar de mencionar também que quando eu imputo um crime ao outro genitor, isso também é alienação parental. Jo, o que seria esse crime? Seria quando eu acuso o outro genitor, por exemplo, de abuso ou mesmo de negligência, não está dando atenção, não se importa com a criança, não tem responsabilidade nenhuma. Isso também configura alienação parental. Tem pessoas, por exemplo, que inclusive mudam-se, saem daquele local, daquele bairro, daquela cidade, justamente com a intenção de afastar a criança. E isso é alienação parental. E eu não vou, dizer aqui que isso tem a ver só com o genitor. Isso tem a ver com responsáveis. Então, se a criança tinha um contato muito próximo com tios, com a avó, e de repente isso foi exterminado justamente para a criança se afastar simplesmente, isso de propósito, de caso pensado, isso é alienação parental e é crime.
Então deu para você entender aí o que é alienação parental e você pode me perguntar agora, Jo, o que eu faço para não deixar isso acontecer? Porque às vezes, muito sutilmente, a gente pode acabar praticando a alienação parental. Eu posso fazer isso sem nem perceber, falar uma coisa ou outra, posso deslegitimar ali a atitude do pai ou da mãe, a autoridade dele, sem perceber, sem intencionalidade também, mas isso acaba trazendo ali na mentalidade da criança que aquele adulto é irresponsável, não tem aquele carinho, não tem aquele cuidado. Então precisamos ter muita cautela e eu vou falar para você agora 5 dicas para facilitar muito para que a alienação parental não aconteça aí. Vamos lá? A primeira dica é: não relate problemas diretamente para a criança. O seu filho não precisa ouvir questões que são mais voltadas para vocês, adultos aí. Então, para que ela esteja o mais poupada possível do nosso mundo, de dificuldades e problemas da vida adulta, poupe essa criança. Não traga diretamente a ela não tem necessidade de ouvir, e o que tem a ver com o mundo da criança, aí sim você pode falar, mas o que tem a ver com vocês, adultos, resolvam vocês. A segunda dica é: não inclua a criança em discussões. Nós sempre ensinamos que é muito importante que a criança veja os adultos conversando e se resolvendo em relação a coisas brandas, as coisas simples aí do dia a dia, uma discussãozinha básica ou outra que tenha a ver com coisas simples, mas não envolva a criança em discussões graves. Isso é cruel e é egoísta. Ela vai acabar tendo que tomar partido e isso não é interessante, ela não precisa disso. Então, não faça isso. Quando você tiver que discutir questões sérias, não inclua a criança. Esteja aí em um ambiente em que a criança não esteja presente. A terceira dica é: não misture as relações. Em muitos momentos nos vemos ali diante de situações difíceis, por mais que você não mostre para a criança, não esteja na frente dela quando a discussão ocorre, mas se você logo na sequência tá ali chorosa ou muito estressada, ou o marido também, isso já mostra para a criança algo sutil. E isso também é alienação parental, porque a criança não precisa saber o que houve exatamente, mas quando a criança percebe que há um desconforto ali no ambiente e que você está sendo prejudicada ali diretamente pelo outro genitor, ela vai entender que ela precisa se posicionar a seu favor. Então, por isso, não mistura as relações, porque quando você faz isso, você mostra para a criança que o ambiente de vocês está ruim por conta de conflitos grandes entre vocês dois. Aí o que acontece? A criança ela tem a necessidade de tomar o papel seu ou do seu esposo, da sua esposa ou do genitor que você não tem mais contato e daí por diante. Então não faça isso. A criança ela não pode, na verdade, trocar, inverter esse papel. Isso é muito pesado para ela. Ela veio aí para ser seu filho, sua filha. Então faça a sua parte e mantenha aí o papel de adulto, adulta. A quarta dica é: estabeleça rotina para a criança. E o ideal é que você faça isso aí com horários e liberdades para que todos na casa usufruam bem. Ah, mas a criança não fica comigo o tempo inteiro. Então, administre isso para que a criança tenha ali um contato maior com o genitor no período em que ela consiga vê-lo ou vê-la, tá? Então, isso é muito importante. O ponto-chave é você aproveitar essa rotina, essa dica aí que eu tô dando de rotina, para que você consiga ter o máximo de vínculo possível com o seu filho nos momentos que você consegue ter acesso a ele. Isso vai fazer com que dificilmente a alienação parental vingue aí no coração da criança, porque quando você tem ali um elo forte com a criança, ela, por mais que veja alguma coisa, alguma falha ou outra que às vezes pode acontecer, nós somos humanos, isso não vai prejudicar a ponto de traumatizá-la e de levar aí essa situação a se tornar a alienação parental firme e forte dentro dela quando ela crescer. Então, estabeleça essa rotina e não deixe de ter aí um tempo muito rico de qualidade com ela, por mais que seja um tempo curto, tá bem? A quinta e última dica é: faça combinados com o outro responsável da criança. Você lembra daquela frase, o combinado não sai caro? Utilize ela ao seu favor nesse momento. Para que a criança ela consiga entender que esses pais, eles têm ali plena autonomia mediante a responsabilidade que eles têm na vida delas, o ideal é que esses pais combinem, que os responsáveis não são pais, como tios,
avós, pessoas que estão ali próximas, ao redor da criança, cuidando dela. Que essas pessoas façam combinados de como proceder com a criança quando a criança faz alguma coisa errada, quando a criança deixa de cumprir algum combinado ou quando ela faz coisas que ninguém esperava. Precisamos estar à frente, um passo à frente da criança. Por isso, faça combinados de como proceder, porque isso vai facilitar e muito e vai diminuir demais aí o índice de alienação parental. Muitos problemas podem ser solucionados se você tiver controle emocional. Eu tenho um material completo que vai te ajudar a ser uma pessoa emocionalmente equilibrada. Para ter acesso a esse material, é só clicar aqui no link da descrição. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você não se inscreveu no canal até agora, esse é o momento. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vídeos muito interessantes em relação à família, maternidade, criação dos filhos. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Até logo mais!